Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais um dia, né? Mais uma semana aí nessa, nessa expectativa, né? Estamos aí na expectativa aí de alguma novidade, mas parece que a tendência é prorrogar mais ainda esse prazo de suspensão de aulas, né? E também de algumas atividades, mas vamos continuar, né? A gente tem aí para a próxima semana a nossa avaliação, nossa segunda VA, tá? Nessa aula de hoje eu vou concluir com vocês os impostos municipais. Não vou entrar na parte de processo administrativo tributário, tá? Após a segunda VA, nós estudaremos o processo administrativo tributário, vamos falar um pouquinho da lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80, e também o processo judicial tributário, tá? Mas para essa prova, segunda vial, que eu vou cobrar o conteúdo que eu já disponibilizei para vocês, que a gente tem visto aí nas nossas aulas, né, e na aula de hoje concluindo, é os impostos estaduais e municipais, tá? Eu vou enviar para vocês, eu até falei para a Ana Isadora, para avisar para vocês, tá bom? Eu vou postar no Liceu ainda hoje alguns artigos do Código Tributário Nacional, da Constituição Federal, para vocês estudarem para a prova. É lógico, além do conteúdo que eu já expliquei também na sala de aula, na nossa aula, tá? Alguns pontos, características importantes com relação aos impostos estaduais e impostos municipais, tá bom? Na aula passada eu falei, entrei na parte do estudo de IPTU, trouxe para vocês aquela interpretação, aquela comparação, né, do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, que traz aqueles melhoramentos, né, para fim de incidência tributária do IPTU, onde o Código Tributário dispõe, prevê, né, consta aquela previsão legal, então, de constar pelo menos 2 melhoramentos, mas ressalto e reforço aqui, tem uma dica de prova, estudem a súmula 626 do STJ, tá, com relação ao IPTU, como eu falei na aula passada, tá bom? Mas eu vou colocar para vocês, então, nesse material ainda hoje, no Liceu, algumas dicas com relação a alguns artigos de algumas questões que vão cair na prova, tá? Cuidado, nessa segunda VA vai ser um pouco diferente, não vai sair só, não vai cair só questões de concurso não, tá? Pode cair alguma até semelhante, mas fica atento, leia com atenção a questão, os enunciados, as afirmativas, para vocês não caírem em erro, tá bom? Muita atenção com relação a isso, é a dica que eu dou para a segunda VA. Mas a prova está tranquila, bem fácil, tá? Como eu já disse, é só impostos estaduais e municipais. Para quem tem assistido às nossas aulas, participado das nossas aulas, né? E estudando aquele conteúdo que eu já disponibilizei para vocês, e esses artigos, os artigos que eu estarei disponibilizando para vocês também, com certeza vocês sairão bem, tá bom? E eu vou aí assim, após a segunda VA, né, a gente continua então o nosso conteúdo programático na parte de processo administrativo e judicial tributário. Pois bem, pessoal, olha só, então com relação ao IPTU, nós vimos com relação ao critério material, fato gerador, né? Estudem lá a regra e incidência de cada imposto, tá? Critério material, critério temporal, critério quantitativo, tá? Vimos na aula passada o IPTU, que é importante IPTU, que eu devo cobrar em prova, é aquela questão do melhoramento que eu expliquei, né? Comparação do artigo 32 do CTN com relação ao decreto 5766, tá? Do artigo 15 do decreto 57, decreto-lei, né? 5766, que dispõe sobre os procedimentos da incidência tributária do ITR, tá? E seguindo então com relação ao IPTU, só para a gente concluir dentro do que a gente viu na aula passada, o critério temporal, falei para vocês que a incidência do IPTU, que incide sobre a propriedade, é sempre a data base, o calendário base é 1º de janeiro de cada ano, né? Uma característica importante do IPTU, que o lançamento é de ofício, né? Um lançamento de ofício direto, ou seja, o fisco manda o carnezinho para você anualmente com o valor devido a pagar, né? Para 1º de janeiro, já falei, a instituição do IPTU, ok. Então, olha só, critério espacial, vimos que nessa comparação que nós fizemos, aí a gente observar o critério, o decreto-lei 57 como artigo 32, né? Um trata do critério de localização geográfica, né? O outro trata com relação do critério da destinação econômica, da atividade, né? Da destinação à atividade. Lembra? Na aula passada eu ressaltei bastante
diferença, essa comparação, né, essa interpretação associando os dois artigos para fim de definição e posteriormente no final de 2018, uma súmula recente, final de 2018, saiu então o entendimento do STJ com relação a os melhoramentos. E lembrando então que o que vale então a incidência tributária do IPTU não é somente, lógico, critério de localização assim, mas principalmente alguma destinação específica, né? E se for uma destinação cuja atividade é econômica, agrícola, vegetal, extrativista, nós vimos então que a incidência não cabe então a incidência do IPTU, mas sim do ITR, tá bom? Importante ainda do IPTU é com relação ao sujeito passivo, né? O valor venal, nós vimos que a base de cálculo, o valor venal é o valor do mercado imóvel. Eu falei para vocês que tem algumas prefeituras, que a fiscalização tributária municipal tem algumas que estão usando até drone agora, tá? Sobrevoando áreas edificadas com alguma dúvida, né? Porque eles têm todos os projetos lá de edificação dos imóveis, né? Pelo menos a maior parte deles, né? Eu lembro que o governo municipal de Anápolis, salvo engano, foi com esse prefeito agora, assim que ele iniciou, acho que foi ano passado, ele liberou aí acho que foi por meio de decreto mesmo, não sei se foi portaria ou decreto, não me lembro agora, mas eu sei que ele regulamentou uma possibilidade de os proprietários regularizarem a área edificada do seu imóvel. Mas por que isso? É uma lógica, é uma forma de regularizando, de buscar também um aumento da arrecadação tributária do IPTU, né? Porque tem muitos imóveis que foram construídos de forma ilegal, sequer pleitearam, requereram o alvará de edificação, sequer requereram depois, obteram depois o habites, né? O habites. Então, assim, os imóveis foram construídos de forma irregular. Então, essa forma de regularizar essa planta, vamos dizer assim, do imóvel, o projeto do imóvel, foi autorizada pelo governo municipal no sentido de se cobrar qualquer penalidade, qualquer multa, né, para que fosse regularizado. É lógico que regularizando, o governo então passaria a ter mais contribuintes do IPTU de forma assim, vamos dizer assim, quase que real, né, com relação às áreas edificadas e principalmente no aumento da arrecadação tributária, né? E como eu falei, a fiscalização tributária, então, eles utilizam, às vezes, até drone, né, para ver o tamanho da área edificada. Então, dependendo da área lá, no projeto, você tem uma área lá, um imóvel construído de 200 metros quadrados, e aí hoje você tem mais 300 metros quadrados, né? Então, ou seja, lá no projeto você não atualizou lá a área edificada, e com isso você está pagando menos imposto, né? Então, o governo, no caso da fiscalização municipal, tem autonomia, prerrogativa de fazer essa atualização de base de cálculo, né, atualização do base de cálculo, que com fim vai interferir não da alíquota, né, por isso que não precisa de lei, né, para autorizando então a área edificada, autorizando a área edificada, lógico que vai impactar na questão do valor, né, do valor devido a pagar do IPTU, tá? Então, pois bem, então sujeito passivo nós temos o próprio proprietário, né? Vimos que o locatário não é contribuinte, né? O contribuinte é o proprietário do imóvel, ou aquele que tem um titular domínio útil, né? Por fim, no caso de um contrato de fideuta, ou o próprio usufrutuário do imóvel, ou o possuidor, né? Então, o locatário é um mero detentor da coisa alheia, uma pessoa estranha nessa relação jurídica tributária, tá? Pois bem, lembrando aí vocês não esqueçam de observar a súmula 160, né, do STJ, onde expõe que é defesa, é vedado ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ou seja, então, por meio de decreto, não pode aumentar o índice do oficial da correção monetária para fins de pegar o contribuinte de surpresa e cobrar um imposto, né, um valor bem diferente do ano anterior por meio de decreto. Então tem que ser por lei. Eu lembro que em Goiânia ocorreu, não sei se foi acho, uns 2 anos, né? Teve um aumento bem assim expressiva da alíquota do IPTU e de tanta revolta da sociedade, né? Porque foi pego de surpresa com esse aumento exorbitante, né? E aí teve que o Poder Legislativo estadual estudar novamente essa alíquota do IPTU e tendo uma margem de consenso, então, de redução dessa alíquota para fim de cobrança, né? Eu sei que aumentou mais de 50% e chegou aí no patamar aí de, acho que 30%, 32%. Né? Então, a característica do IPTU é o imposto fiscal, né? Poderá, em algumas situações, né, por meio de legislação de regulamento municipal, né,
aplicar a extrafiscalidade também do IPTU quando aplicar a alíquota progressivas, poderá, né, para coibir o descumprimento da função social da propriedade urbana, né? Então essa é uma forma também de coibir. Mas regra geral, imposto fiscal e lançamento é de ofício direto, tá? Não é o contribuinte que faz o lançamento, e sim o próprio fisco, tá? E aí temos então o IPTU. Estava me esquecendo aqui, ó. Com relação ao IPTU também, isso eu vou colocar também para vocês no material de estudo para a segunda VA, observar o artigo 147, tá? O que diz o 147? Vou ler rapidamente, mas vocês estudem em casa. Olha só, acompanhem comigo. Então, competem à União em território federal os impostos estaduais. Olha só, então compete à União em território federal os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Nós já sabemos que o Distrito Federal tem a competência cumulativa e mista, então o próprio artigo 147 já dá essa competência também como 156. Então, ó, o 147, o Distrito Federal cabe os impostos municipais, como também os impostos estaduais. Mas o importante desse artigo, ressaltar nesse artigo, é que se não houver divisão do território federal, no Brasil não tem território, né, já foi dividido, mas se tiver um território federal, né, e esse território não for dividido em município, então quem é competente para exigir, para mandar a guia do IPTU para o proprietário que reside, que tem a propriedade do imóvel, do seu imóvel naquele território, é a União, tá? Com base no artigo 147 da Constituição Federal. Tá, olha só, então compete à União em território federal os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, ou seja, tanto os impostos estaduais como os municipais, né, se não for dividido em municípios. Agora, se o território for dividido em município, aí não. Cada município vai ser competente para exigir o IPTU do proprietário do imóvel localizado em seu território municipal, ok? Então, se o território for dividido em municípios, é lógico que cada município tem a sua competência, né, constitucional de exigir os seus impostos, o IPTU, o ITBI, o ISS ou ISSQN. Agora, se o território não for dividido, é lógico que quem administra, quem é responsável por manter ali aquele território, um território federal, que não foi dividido em município, é a própria União, e cabe então a União, com base no artigo 147, exigir o IPTU, tá? Essa é uma seção importante com relação da competência tributária do IPTU. Já vi questão de concurso, inclusive, acho que até da OAB também já caiu uma questão sobre o artigo 147, tá ok? Estamos seguindo, então, aí nós temos o ITBI, que é o imposto que incide sobre a transmissão de bens imóveis, né, e direitos a eles relativos. Então, a previsão legal, né, do ITBI está lá no artigo 35 ao 42 do CTN e no artigo 156, né, de inciso 2 da Constituição Federal, que trata justamente sobre a competência dos impostos municipais, né? E dentro das impostos de incidência, então, nós temos a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou ascensão física. A outra imposto de incidência, transmissão de direitos reais sobre imóveis, né? Ou seja, transmissão de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia, pessoal. Então, aquele imóvel que é dado em garantia, né, exceto de garantia, não incide, então, o ITBI, tá? E a cessão de direitos à sua aquisição, porque às vezes você vai adquirir um imóvel, né, você não vai ter a propriedade, né, mas você vai ter um contrato de cessão de direito. E esse contrato de cessão de direito tem que ser averbado, tem que ser registrado, né, no cartório de registro de imóveis. Então, nesse registro, ao registrar a cessão de direito, né, você também vai ter que recolher o ITBI. Aqui, cada município, então, tem competência legal de legislar sobre as alíquotas do ITBI, né, como do IPTU, mas também com o ITBI. Né? Aqui em Anápolis, salvo engano, a legislação municipal, aqui, a alíquota do ITBI gira em torno de 1,5% sobre o valor da compra, né, da negociação, né, do imóvel. Tá? Então, você tem que pagar o ITBI no momento da transmissão da propriedade, né? Ao transferir a propriedade, o imóvel, para outra pessoa, a quem de direito, né? Então, no cartório de registro imóvel, tem a competência, então, de exigir o recolhimento do ITBI. Tá? Então,
Habitação, eu coloquei para vocês aqui direitos reais de garantia, não sujeito a tributação de TBI, já falei, anticrese, hipoteca e penhor, né? Então são situações previstas lá no artigo 1225 do Código Civil, inciso 8º, 9º e 10º, né, do Código Civil, no caso da situação de anticrese, hipoteca e penhor. Então essas situações é que não há a incidência tributária do ITBI, então chega a ser uma exceção da regra da incidência tributária, né, o que trata lá na transmissão de direitos reais, né. Nós vimos, inclusive, na aula passada, quando eu falei um pouco da transmissão de bens imóveis, lá do TCMD, com o artigo 35, foi até derrogado pela Constituição Federal, com base no artigo 56, que transferiu a competência de transmissão de bens imóveis para os municípios, né. Então, anterior à Constituição Federal de 88, quem era competente para exigir o ITBI era o Estado. Então, era uma arrecadação tributária do Estado. Então, houve uma divisão pela Constituição Federal. Então, o poder constituinte, o legislador constituinte, né, trouxe, na verdade, buscou, na verdade, aumentar essa arrecadação tributária do município, porque o município é que arrecada menos, né? Então, o ITBI é uma forma também de transferir essa competência do ITBI, de transmissão de bens imóveis, exclusivamente para os municípios. Tá? Então, houve então essa delimitação de competência para os municípios, tá bom? Ok. Então, ITBI, eu coloquei observações para você. Então, ITBI de interesse de transmissão por ato oneroso, intervivos, né, ocorre na incidência da ação de pagamento. Então, a incidência da ação de pagamento, sim, na situação da ação de pagamento, a arrematação, a adjudicação também, né, o bem que vai ser adjudicado, na situação de adjudicação também, vai ocorrer a tributação do ITBI. Não incide o ITBI sobre a aquisição de propriedade por usucapião, né? Não há por quê? No caso do usucapião, porque não há um alienante voluntário, ou seja, não há um comprador voluntário, ali não ocorreu ali uma relação jurídica de compra e venda, né? Na verdade, é uma busca ali de garantia, de assegurar um direito, né? Por usucapione, na ação de expropriação, com o objetivo de adquirir o direito de usucapião sobre um determinado bem que foi adquirido por meio de uma posse mansa ou pacífica, né? Então, ele existia aqui, no caso, um vínculo entre o que perde e a propriedade de quem adquire. Então, não tem uma relação assim jurídica que ocorre quem compra e quem vende, né? Ou seja, quem está ganhando e quem está perdendo. Então, a situação de quem está adquirindo, quem está perdendo imóvel, quem está adquirindo, alienante e adquirente. Então, não tem essa relação de alienante e adquirente, né? Aqui é uma mera situação de garantia de direito, né, a quem de direito à propriedade por meio da ação de expropriação, que é o direito de usucapione, né? Pois bem, então, no caso dessa situação, não incide em TBI, tá? Critério temporal, coloquei o critério especial para vocês, tá? O sujeito passivo contribuinte do imposto, então, na operação tributária. As características desse imposto, né? Lembrar que essa alíquota, então, prevista na legislação municipal, essa alíquota também não é progressiva, né? Ela é uma alíquota fixa, que vocês pesquisarem, eu pedi para vocês naquele trabalho de vocês, alguns alunos até encaminharam para mim, alguns colegas encaminharam, vocês observaram que se a gente for observar o Código Tributário Municipal, a legislação municipal, a legislação tributária municipal, a gente vai observar que, se a gente for fazer uma comparação entre municípios, a gente vai ver que tem as alíquotas diferentes, né? Como eu falei aqui, a Anápolis, acho que 1,5, né? 1,5% sobre o valor da aquisição, da compra e venda, do negócio, né? Na transmissão da propriedade, tá? Então, dentro dessa característica, então, é o imposto fiscal, o tributo é direto, porque não é o contribuinte que faz o lançamento, o levantamento do valor, não cabe aqui a repercussão. O que é a repercussão? Não é a transferência, né? Tributo, o lançamento é feito por declaração, a gente informa, assim, né? É um lançamento por declaração, desculpa, e depois vai ocorrer, então, um cálculo, desculpa, deu uma engasgada aqui. Então, é um lançamento feito por declaração, mas que no final, porque o contribuinte informa o valor que está, né, dessa aquisição, dessa compra e venda desse imóvel. E aí foi feita a emissão da guia, com base na aplicação da alíquota e recolhimento do imposto. Tá? Então, imposto fiscal, tributo direto, porque não cabe repercussão. Eu coloquei uma observação importante aqui no último slide para vocês,
né, que é sobre imunidade. Então, quero que vocês também observem lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Ó, não incide ITBI transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização do capital ou em face de fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, né? Locação de bens imóveis, arrendamento mercantil também não. Então, veja bem, aqui no caso do locatário, né? Então, veja bem, nessa situação com as empresas, a gente nós estudamos mais em direito empresarial, né? Que a empresa pode ocorrer modificação da natureza jurídica da empresa, né? Então, a empresa pode ser transformada, ela pode passar por um processo de fusão, né, jurídica, incorporação, ou seja, uma incorporando o patrimônio da outra, né, uma fundindo com o objetivo de formar, de construir um outro grupo mais forte, uma empresa mais sólida, mais consistente, né, mais competitiva no mercado. Então, essa transferência patrimonial entre empresa, no caso de bens, porque ITBI é somente bens imóveis e imóveis, né, então essa transferência com base no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, não ocorrerá incidência tributária do ITBI, né, em face dessa transmissão, então, de bens relacionados à incorporação do patrimônio da pessoa jurídica, quer seja para a constituição do capital social dela, né, quer seja até no caso da fusão, como eu já falei, incorporação do próprio patrimônio, né, de uma empresa A para a empresa B, tá? Então, assim, trata-se na questão de imunidade, né? Porque está na Constituição Federal, nós sabemos muito bem, está na Constituição Federal que não prevê incidência tributária, é reconhecida como imunidade tributária, né? Isenção, lei infraconstitucional, né? Ok? Tudo bem, só uma lembrança aí, ressaltando e reforçando essa observação aí com relação à não incidência do ITBI, né, sobre a incorporação de bens imóveis que vai incorporar o patrimônio da pessoa jurídica, na hipótese, na situação de constituição do capital social, alteração do capital, modificação do capital social, tá? A fusão, incorporação ou cisão, tá bom? Beleza. Então, olha só, seguindo então, por último, nós temos o ISS. O que é o ISS, pessoal? O ISS ou ISSQN é o mesmo imposto, tá? Alunos já me perguntaram para mim, professor, ISS ou ISSQN são impostos distintos? Não, é o mesmo imposto. É um imposto de competência municipal, né, dos municípios do Distrito Federal. Tem como previsão legal também no artigo 156, porque o artigo 156 trata lá justamente da questão da competência dos municípios instituir imposto sobre, aí vem os impostos, né, lá no artigo 156, e o inciso 3º, então, ele trata, então, do ISS, ou ISSQN. O ISS ou ISSQN também ele é regulado pelo dispositivo previsto na Lei Complementar 116 de 2003. Então, a Lei Complementar, se vocês lerem a Lei Complementar 116 de 2003, ela trata, então, sobre disciplina, então, sobre a regulamentação, o controle e a fiscalização, no caso da cobrança, da incidência e exação do ISS ou ISSQN. Tá? Também tem um Decreto-Lei 406/68, que regulamenta também a cobrança do ISS ou ISSQN, tá? Então, o fato gerador, o critério material do ISS, nós estamos falando do imposto que incide sobre o serviço, então é lógico que a incidência tributária ela ocorrerá sobre a prestação de serviço. Então, amanhã os senhores advogados, né, vai chegando lá, na linha de chegada, né? Então, na jornada de vocês atuando como profissionais do direito, como advogados, vocês serão prestadores de serviço. E com isso, é lógico que vocês vão ter que ser obrigados, né, a recolher o ISS para a Prefeitura Municipal, né? Então, seremos um contribuinte, vamos dizer assim, do ISS, né? Assim como outros profissionais liberais, ou outras empresas também, né, que às vezes você tem pessoa jurídica constituída que atua na atividade econômica empresarial, mas dentro dessa atividade econômica empresarial também poderá atuar. Às vezes o empresário ele é contribuinte tanto do ICMS como do imposto de serviço. Né? Às vezes ele atua na operação de circulação de mercadorias, mas também ele atua na prestação de serviço. Né? Então, ou seja, nada impede, lógico, né, de realizar várias atividades econômicas. Né? E é lógico que isso vai gerar mais obrigação tributária, né? Uma obrigação tributária porque vai ter que recolher mais imposto, né?
porque o ISS ele incide exclusivamente sobre a prestação de serviço, né? A operação pela qual uma pessoa troca o pagamento de um preço, realiza em favor de outra, né? Então, a transmissão de um bem material, né? O doutrinador fala que a transmissão de bem material, que bem material é isso? O próprio serviço, né? Uma obrigação de fazer, né? Que gera uma prestação, né? Então, ou seja, a lei complementar, pessoal, 116 de 2003, o que eu quero que vocês observem, estudem a lei complementar, 116 de 2003, aqui eu vou tratar nessa aula, no que tange a questão da responsabilidade tributária com relação ao ISS, né? Ou seja, e também com relação à competência tributária do ISS. Por que isso? Porque nós veremos um artigo 3º da lei complementar, que trata justamente da competência tributária dos municípios, né? Então, ó, um prestador de serviço, será que eu, como prestador de serviço, meu estabelecimento aqui em Anápolis, então em qualquer local do estado de Goiás, né, ou até de outro estado, se eu prestar serviço, o recolhimento, ou seja, de pagar, a minha obrigação de pagar o ISS será para o município de Anápolis, né? Qual que será o município competente para exigir, né, para exercer o direito de cobrar o ISS, né, sobre essa relação, sobre essa prestação de serviço entre municípios distintos. Então é isso que a gente vai tratar na aula de hoje para vocês entenderem essa relação e a competência com relação a isso, embasado, lógico, na Lei Complementar 116. Tá? Eu vou citar isso no material de estudo para vocês, que eu vou postar no Liceu, mas vou ler também aqui para a gente acompanhar. Tá bom? Pois bem, então, olha só, e aí a Lei Complementar 116, além de tratar da regra de incidência, tá? Além de tratar do critério material, critério temporal, critério quantitativo, né? O critério pessoal, o sujeito ativo nós já sabemos que é os municípios, né? O sujeito passivo é o contribuinte, no caso é o prestador de serviço, tá? Aquele que presta o serviço mesmo, né? Ele também possui uma lista anexa, um rol, né? Uma lista que define vários códigos de serviço, inclusive o serviço da advocacia está lá. Se tiver curiosidade, vocês podem observar essa lista anexa lá. Tem vários tipos de serviços, várias espécies, naturezas, né, de serviços que incidem o ISS. Lembrando que alguns impostos, aliás, alguns serviços que porventura lá na lei, né, tiver bem definida na lei, estabelecida na lei e está na lei, né, alguns serviços não incidem o ISS, mas o ICMS, né, como nós já vimos lá no estudo ICMS, né, que tem o serviço de transporte interestadual, o serviço de transporte intermunicipal, o serviço de comunicação, né? Então, essas peças, natureza de serviço especificamente, não vai ter incidência do ICMS e do ISS. E na lei complementar, se vocês observarem, vai ter na relação, nessa lista anexa, esse tipo de serviço. Alguns serviços que está claro, especificando lá que incide ICMS. Então, se está lá ICMS, não vai ficar sujeito, não estará, aliás, sujeito à cobrança do ISS ou ISSQN. Tá? Então, lá, seguindo aí, eu citei algumas observações para você do ISS, né? Negócio jurídico que não é serviço está previsto na lista anexa, é alocação de bens imóveis, tá? Vocês podem observar no item 15.03, eu até citei isso para vocês aí, ó. Então, alocação de bens imóveis, né? Negócio jurídico que não é serviço, que está previsto na lista, né? Com uma incidência do ISS, tá? Observar a súmula 274 do STJ, né? Onde dispõe que o ISS incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo-se nele as refeições, medicamentos e diárias hospitalares. Olha só, aqui no caso é um hospital, né? Uma clínica, um laboratório que, além de assistência médica, né, oferece o seu tipo de uma refeição, os medicamentos que é vendido. Porque, na verdade, quando a pessoa está internada, tá, né, passando por um procedimento ali de tratamento, né, médico, né, ele tem vários serviços que são oferecidos para ele ali, né? Oferece o serviço ali é alugado um imóvel, um apartamento para ele, né, um local para ele se tratar, né, para ele se cuidar e passar por esse serviço médico. Além desse serviço médico, oferecido também medicamentos, né, as diárias hospitalares, né. Então, ficou bem claro aqui para tanto o Estado ou, né, o município também não querer cobrar outro tipo de imposto,
né? Então, isso ficou pacificado no entendimento do STJ, simulado aí na súmula 274, que o ISS incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo neles as refeições oferecidas, né, para os pacientes, né, para quem está hospitalizado, no caso, os medicamentos também, as diárias hospitalares. Então, isso inclui, vamos dizer assim, no valor do preço do serviço para fim de cálculo, da base de cálculo do valor devido. Tá? Esse é o entendimento do STJ. A súmula 163 também da STJ importante, porque trata com relação também está na lista anexa da Lei Complementar 116, né, onde o fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Ou seja, então nesse caso aqui, nessa situação, é aquilo que a gente viu lá no ICMS, né? Não incide, mesmo que seja uma prestação de serviço oferecida pelo bar, no atendimento, né, algum serviço está sendo oferecido ali para o cliente, né, tem essa natureza de prestação de serviço, mas por ser, pela natureza característica deste estabelecimento comercial, empresarial, tá, a própria lei já define então que ocorrerá incidência tributária do ICMS. Então, quem vai arrecadar o ICMS é o próprio Estado. Então, não é competência do município querer também criar uma lei, por exemplo, instituir uma lei que vai cobrar, exigir o ISS sobre a natureza desse serviço prestado nesses estabelecimentos similares, tá? Específico como bares, lanchonetes, mas também alguns estabelecimentos que exploram essa atividade similar, tá? Esse é o entendimento, então, da súmula 163. Importante isso aí, tá? Serviço relacionado da lista, então, ainda que implicando fornecimento de mercadoria, incidência apenas do ICM, ok. Aquilo que eu falei, então se a gente vai observar na lista lá, dentro no hall de lista lá, anexa isso não vou cobrar em prova, lista, anexo, não, mas algumas peculiaridades características do ISS vai cair na prova, né, para a gente entender essa característica pertinente ao nosso direito tributário, nossa matéria, tá? Mas com relação a anexo, só para vocês entenderem, né, dá uma olhada rápida lá, só para vocês identificarem alguns tipos de serviço, né, importante para a gente saber, né, que tipo de serviço que incide ISS, quais são os serviços que não vai incidir ISS ou ICMS, como a gente já tratou anteriormente, tá? O critério temporal ocorre no momento, então, que o serviço é prestado, finalizou, né, lógico que o serviço prestou, finalizou, o contribuinte, então, ao dar o preço, ele é obrigado a emitir uma nota fiscal, e a nota fiscal, então, vai ser o valor devido ao serviço, sobre esse valor vai ser a base de cálculo para fim de pagamento. Regra geral, a alíquota máxima é assim, por além de complementar também, o que é importante da lei, porque ela estabelece dentro do critério quantitativo uma alíquota máxima, tá? Vocês podem ler, dar uma observada, tá? Que essa lei trata, então, da alíquota máxima. Então, você tem a alíquota máxima de 5%. Então, tem que ser por lei complementar. O município não pode, por lei ordinária, jamais, né, querer aprovar uma alíquota maior do que 5%. Então, a lei complementar 116 de 2003, lei complementar nacional, estabeleceu essa alíquota máxima, por quê? Justamente para evitar uma guerra fiscal entre os municípios, né? Para evitar, para ter um controle, né? Então, ó, a alíquota mínima de 2% e máxima de 5%. A lei fala em máximo de 5%. Então, o município ele vai trabalhar, ele tem essa liberdade de legislar sobre as alíquotas dos serviços que são praticado, executado dentro do seu município. Então, ele vai estabelecer dentro do Código Tributário Municipal, com base na lei complementar e no Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, lógico, né? Tem que estar embasada nessas leis principais, Constituição Federal, Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 116 de 2003, para instituir, então, aprovar uma lei municipal tributária para incidência de serviço, do rol da lista anexa de serviço, né? Qual vai ser a incidência da alíquota? Que alíquota vai ser, né? Qual vai ser a alíquota aplicada? Então, isso é importante para fins da incidência tributária do ISS-QN, tá? Ó, pessoal, então, assim, com relação ao ISS, é isso que eu queria passar para vocês, mas um ponto importante que eu quero que vocês estudem em casa e leiam é o artigo 3º da Lei Complementar 116, tá? A Lei Complementar, então, 116 de 2003, que trata, como eu já falei, do ISS, né, é a gente entender o critério espacial, né, em que momento, então, qual município que vai ser? Aquela questão que eu levantei no início, né? Então, se você tem aqui, porque na relação jurídica que envolve prestação de serviço,
né? Você tem o prestador de serviço e você tem um tomador. Quem que é o tomador? O tomador é o contratante, aquele que está contratando o serviço, né? O prestador de serviço é o contratado, é aquele que vai prestar o serviço, né? Então é importante isso entender que nessa relação jurídica tributária do ISS você tem então o prestador de serviço, que é o contribuinte, né? É porque é ele que vai prestar o serviço, e você tem o tomador que está contratando o serviço. Então, se você tem aqui no município de Anápolis, né, localizado no município de Anápolis, né? Seu imóvel está aqui no município, você é daqui do município de Anápolis, sua empresa é daqui do município de Anápolis, né? E você presta serviço em Goiânia, né? Ou seja, o tomador, aquele que contratou o serviço em Goiânia, você tem que conhecer, entender a lista anexa para saber e principalmente entender o artigo 3º, lembrar do artigo 3º, compreender, né, o que está no artigo 3º, para entender quem que é competente tributário, porque isso vai gerar pode gerar um conflito de competência na questão de cobrar o contribuinte. Isso na prática do ICS ocorre muito, aí vai buscar você como advogado, né, para defender o interesse dele. Eu recolhi lá no município de Goiânia, foi recolhido lá, foi retido na emissão da nota fiscal, eu paguei o ISS, agora recebi a notificação aqui do Fisco Municipal de Anápolis me cobrando o 5% do ISS do serviço que eu prestei. E agora? Eu já paguei lá, vou pagar novamente? Né? Então, você entendendo a legislação da lei complementar, entendendo a questão da competência tributária dos municípios, com base na lei complementar 116, você vai buscar defender o interesse do seu cliente, né? Demonstrar para o fisco quem está errado, né? Então, eles que vão brigar. O contribuinte já pagou, já recolheu, né? Pois bem, então aí é preciso fazer uma leitura minuciosa, com atenção, desculpem, do artigo 3º dessa lei complementar, tá? Com relação a essa competência, né? Eu coloquei para vocês, lá no slide, né? No critério espacial, que o município competente para recolher o ISS será o município onde se localizar o estabelecimento do prestador do contribuinte. Tá? Olha só, vou ler novamente. O município competente para recolher o ISS ou ISSQN será o município onde se localizar o estabelecimento do prestador do contribuinte. Essa é a regra geral. Regra geral. Ou o domicílio do prestador de serviço. Tá? E aí tem uma exceção. Qual que é a exceção? O tributo será devido ao município em que o serviço foi prestado. Mas como assim, né? Devido ao município, é todo o serviço? Aí, como eu disse anteriormente, é necessário nós fazermos uma leitura, tanto do artigo 3º como seus incisos. Vou ler aqui rapidamente, depois vocês estudem em casa. Olha só. O serviço considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 ao 25, quando os impostos será devido no local. Então, veja bem, aqui nós temos dois critérios, né, de incidência tributária, de competência tributária, vamos dizer assim, nós dizendo, entre municípios. Então, nesse caso aqui, considera a regra é que considera-se prestado e o imposto devido, né, no local do estabelecimento do prestador, ou seja, então onde está localizada a regra, onde está localizada a sede, a empresa, né, a pessoa jurídica que vai prestar o serviço no local do município. Então, ou seja, ele que é o contribuinte, então considera-se o imposto devido no município, no local onde está localizado esse prestador de serviço. A regra é essa. Aí a parte final trouxe para nós uma exceção. A exceção está prevista onde? Nas hipóteses do inciso 1 ao 25. Então, nós temos 25 incisos que traz o quê? Que trata de serviços da lista anexa, tá? Os 25 incisos, se vocês lerem lá em casa, né, estudarem em casa, vocês vão observar que são 25 situações, tá? 25 naturezas de serviços distintas, diferentes, tá? Que são especificamente aplicadas a essa hipótese da exceção da regra geral. Então, se algum serviço desse praticado, tá, nessa relação jurídica, na contratação entre o contribuinte, que é o prestador, e o tomador de serviço, aí o imposto devido não será onde está localizado o estabelecimento da pessoa jurídica do prestador de serviço, que é o contribuinte, e sim onde foi contratado, e sim onde está localizado o tomador. É aquela situação. Então, dentro de algum serviço desse elencado, o contribuinte, o prestador, o estabelecimento está localizado aqui em Anápolis, mas se prestou serviço, foi contratado por uma empresa de Goiânia,
tá certo? E se esse serviço está elencado nesse inciso aqui de 1 a 25, esse imposto vai ser retido. Então, quem vai ter o benefício dessa arrecadação do ISS não será o município de Anápolis, tá? E assim também o inverso, tá? No caso localizado em Goiânia, prestando serviço aqui. Mas a título de exemplificação, tá? Só alguns exemplos assim rápido para vocês lerem, vocês vão ler. Aí tem alguns serviços que enquadram então nesses critérios, nessa exceção, né, da regra geral. Tudo bem? Quais são? Aí alguns rapidamente. Execução de varrição, coleta e remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação de lixo, edificações em gerais, de estrada, de ponte, construção de ponte, de portos, né, portos e congêneros, né? Demolição, serviço de demolição, execução de obra, a instalação dos andames, palcos, cobertura ou estruturas, tá vendo? Então, a execução de limpeza, manutenção, a execução da decoração e jardinagem do corte e poda de árvores, no caso desse serviço descrito no item 7.11 da lista anexa. Então, na execução e decoração de jardinagem, é um tipo de serviço, então, que vai ocorrer o quê? Que vai ser aplicado o quê? A exceção da regra, né? Onde, então, o município competente para receber vai ser o município onde o serviço foi prestado, essa execução da decoração e jardinagem, não onde está localizada a pessoa jurídica ou estabelecimento. Tá claro? Entendido? Tá bom, pessoal. Então, ótimo. Então, assim, eu quero que vocês façam a leitura dessa exceção do artigo 3º, tá? Eu vou colocar esse artigo lá, esse inciso também, vocês fazem a leitura rapidamente, uma breve leitura, tá, dessa exceção, porque é importante, né? A exceção costuma muito cair em prova, né? Então, a gente precisa entender. O artigo 4º também é importante, eu vou citar ele também para vocês lerem. Considera o estabelecimento do prestador local do contribuinte que desenvolva atividade e presta serviço de modo permanente e temporário. Mas eu vou citar para vocês lá no material, para vocês só fazendo a leitura, tá bom? Então, é importante, então, do ISS, principalmente, é entender, né, a critério material, a questão do prestador de serviço, a entender que a lei complementar 116, o município pode legislar então, mas que tem um limite para isso das alíquotas, tá? Que a alíquota máxima é 5%, não pode ultrapassar, né, do P5, mas entre 2% e 5% ele pode estabelecer a alíquota de serviço diverso. A questão da isenção tributária do ISS, aí cabe aprovação em lei, né? Pela própria Câmara do Poder Legislativo Municipal, né, pode conceder alguma isenção tributária, se for o caso, tá? Mas a limitação, então, da incidência tributária, de legislar sobre a competência do município e legislar sobre a questão da alíquota, é importante ressaltar aí essa questão da alíquota máxima de 5%. Não pode ter nenhum município, tá? Vocês podem pesquisar em qualquer município do Brasil, não tem nenhuma alíquota superior a 5%. Por quê? Não pode, porque é verdade e porque tem essa previsão legal por força da Lei Complementar Nacional a 116 de 2003, que está em vigência, em vigor até hoje, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, olha só, por fim, a nossa aula, nosso conteúdo termina aqui, tá? Eu vou postar para vocês, então, esse slide eu já mandei para vocês, outro slide também, outro material eu já mandei. Hoje ainda eu vou postar, então, alguns artigos para vocês estudarem para a prova, tá bom? Fica aí a dica para vocês observar essa questão que eu citei aqui, ressaltei com relação aos artigos, aquela súmula também com relação ao ISS, tá? Com relação ao IPTU também, tá? Mas eu vou, além dos artigos, citar alguns tópicos importantes do material que eu já mandei para vocês, dos impostos estaduais e municipais, mas é isso que vai cair na prova. A prova está bem fácil, bem tranquila, tá? É só ler com atenção, com cuidado. Não vai muito arriscando em prova, em questões de concurso, não. Aquilo que eu falei, tá? Essa prova vai ser diferente, tá? Não vai cair, porque senão fica fácil, né? Dá um Ctrl+C lá no Google, lá, já localiza a questão e já acha a resposta. Então, não é dificultar, não, mas também para a gente demonstrar o nosso conhecimento, né? E forçar um pouquinho para vocês lerem um pouquinho com atenção a questão, o enunciado, que não tem erro, tá? Fica bem tranquilo, beleza? Tá, joia. Então, saudade de vocês, daquele encontro presencial, né? Estou morrendo de saudade daquela aula presencial, gosto muito de aula, a gente sente falta, está sentindo falta, não só eu, como meus colegas também, com certeza. Se Deus quiser, a gente espera que isso passe logo, a gente está aí, ao mesmo tempo que a gente fica assim esperançoso, gera aí uma
uma certa preocupação, né, diante do cenário aí no Brasil, é pandemia, é conflito político, é guerra política, é jogo de interesse político, e a sociedade, nós aí, né, cidadãos de bens, né, estamos envolvidos nisso aí, fica no meio perdido, parecendo uma bolinha de ping-pong, né, não sabemos em quem confiar, né, então estamos aí um pouco sem liderança mesmo, né, isso falta muito no Brasil, mas a gente espera que isso passe logo, que Deus abençoe aí, que nos dá força, saúde, né, saúde nos livra de todo o mal, tanto nós como nossa família, para que nós possamos sair bem dessa, tá? E aí continuamos aí, se Deus quiser, contribuir para o estudo de vocês, para que a gente possa concluir dentro dessa atividade remota aí, até a conclusão aí do nosso 10º período, tá? Então fique com Deus, um abraço para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Vou então postar no Liceu, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver alguma dúvida também, pode mandar um e-mail para mim, tá? O e-mail que eu postei para vocês lá, e aí a gente vai esclarecendo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e boa noite. Aí eu encerro aqui nossa aula de hoje, tá bom? Um abraço a todos.